No vídeo de hoje vocês vão saber a origem daquele que foi considerado o melhor jogador de futebol do último torneio mundial que terminou. E saber também porque um dos maiores jogadores de futebol da atualidade está sendo investigado na Espanha. Olha, terminou o campeonato mundial, o torneio mundial de clubes, e o Real Madrid, que foi eliminado pelo PSG nas semifinais, está propondo que a FIFA faça o torneio a cada 2 anos. Por que disso? Primeiro pelo dinheiro, né? A FIFA faturou um absurdo, mais de 11 bilhões de reais faturou durante o campeonato, com venda de direitos, enfim, tudo aquilo que envolve a promoção de um evento de tal magnitude. E o Real Madrid, que foi responsável por 25% dos ingressos comprados pelos torcedores, está reivindicando aí porque viu que o negócio realmente é bom, financeiramente é muito bom. Mas existe aí um obstáculo. Um campeonato de 2 em 2 anos de clubes envolveria aí uma situação que poderia colocar em risco as competições de cada continente, as suas copas, como por exemplo a Eurocopa, a Copa América, a Copa da CONCACAF. Isso mexeria no calendário e seria realmente uma situação de difícil administração por parte da FIFA. Então, penso eu que o campeonato vai continuar sendo disputado de 4 em 4 anos, e a possibilidade real que existe sim é aumentar o número de clubes, porque vários dos grandes, dos gigantes do futebol mundial ficaram de fora, tipo o Barcelona, Manchester United, né? Outras equipes também de ponta acabaram não tendo condições. O Milan, por exemplo, da Itália, não teve condições de participar pelos critérios que envolviam que a FIFA determinou para selecionar as equipes. Então poderá haver esse aumento, se fala em 48, exemplo da Copa do Mundo de Seleções, mas certamente o torneio vai ser realizado a cada 4 anos. Olha, o Corinthians tinha uma dívida, está sendo cobrado pela Prefeitura de São Paulo de praticamente 300 milhões de reais por força do não pagamento do INSS durante um período, algum tempo, de 4 anos, de 2011 a 2015, mais ou menos por aí. E o Corinthians alegou na sua defesa que contrato com direito de arena, com royalties recebidos, enfim, com uma série de receitas que o clube tem, não seriam passíveis de cobrança do INSS, porque não se caracteriza uma prestação de serviço. Entrou na Justiça, a Prefeitura de São Paulo também havia colocado na Justiça, o Corinthians recorreu e um juiz determinou que fosse cancelada essa multa em função exatamente dos argumentos apresentados pelo Corinthians. Mas existe ainda recurso e tal, a coisa vai rolar. O fato é que mais 300 milhões de reais na conta do passivo de um clube que já deve uma barbaridade. O Vasco ontem começou a sua trajetória na Copa Sul-Americana, nas 16 avos de final, e acabou tomando uma chacoalhada do Independente Del Valle lá no Equador. Porque a questão do Quito, altitude, coisa e tal, 4-0, teve um jogador, Lucas Piton, expulso logo no início do jogo, e isso escancarou a porteira aí para essa goleada sofrida pelo Vasco, que anda mal das pernas, tanto financeira como tecnicamente. No Campeonato Brasileiro também não vai bem, o Vasco apanhou na última rodada aí para o Botafogo por 2-0. O Fernando Diniz argumenta o seguinte: falta dinheiro para contratação. Trouxeram agora o Thiago Mendes, jogador de meio campo, que estava lá fora, repatriou o jogador, mas o que existe aí é falta de recursos para mais investimentos, e com isso o Vasco fica nessa situação de dificuldade tecnicamente. E o Fernando Diniz disse na entrevista que já sabia o que estava acontecendo com o clube. Ele arriscou: tem um trabalho a ser feito, quem sabe esse trabalho possa aí me ajudar a resolver a questão do Vasco. Até agora a coisa não funcionou e o Vasco está sofrendo aí, primeiro, com a parte técnica, oriunda de uma situação financeira realmente lamentável. Olha, o Lamine Yamal, que é hoje um dos principais jogadores do futebol mundial, grande revelação, garoto, jogador do Barcelona, seleção espanhola, tido aí até com possibilidade de, se não esse ano, pelo menos em seguida, mantendo esse ritmo de se tornar o maior jogador do mundo, completou recente 18 anos, no domingo completou 18 anos. E ele convidou para a festa alguns artistas anões que sofrem do nanismo. Foram 4 que foram para a festa. E a associação desse grupo de pessoas entrou com uma ação contra o Lamine Yamal, achando que havia exploração de uma deficiência física de um grupo bem definido. E está cobrando. Quer dizer, não é coisa que dá cadeia, mas dá uma multa. Está pedindo coisa de 1,5 milhão de reais, o equivalente a 1,5 milhão de reais. Mas um dos anões que estavam presentes na festa, que são artistas, disseram o seguinte: não, nós fomos muito bem tratados, nos receberam bem, fizemos nosso trabalho aqui, pagaram tudo certinho, não houve nenhum tipo de ofensa, nenhum tipo de racismo em cima, né, de uma situação como essa. Enfim, estava tudo certo, mas a associação sabe como é que é, né? Para aproveitar e puxar uma grana aí, está entrando contra o Lamine Yamal, que no domingo completou 18 anos, e já é um dos principais jogadores do mundo, né? Então a situação é essa, né? As associações, sindicatos, essa coisa toda, eles aproveitam qualquer brecha
para tentar faturar. E como houve a declaração por parte daqueles que participaram do evento e não se sentiram ofendidos, penso eu que a coisa vai acabar terminando sem nenhum problema para o jogador. Olha, o Cruzeiro poderá ter este ano o primeiro artilheiro de um campeonato brasileiro. Desde 1971, o Cruzeiro, desde que foi implantado o Campeonato Brasileiro, na unificação, né, das divisões, o Cruzeiro nunca teve um jogador artilheiro ao final da competição. E esse ano pode ter, porque até agora o grande jogador do Cruzeiro, inegável, é o Caio Jorge, que já marcou 11 gols, inclusive fez um hat-trick agora há pouco contra o Grêmio na retomada do Campeonato Brasileiro, na vitória do Cruzeiro por 4-1. Então poderá ter esse ano o Cruzeiro uma situação inédita, que é o jogador, seu jogador sendo o artilheiro máximo de uma competição. E é bem possível, porque a forma do Caio Jorge realmente é espetacular. Isso poderá dar ao Cruzeiro esse privilégio de ter pela primeira vez um artilheiro de uma competição do tamanho do Campeonato Brasileiro. E para fechar, o Cole Palmer, aquele jogador que foi considerado o melhor do mundo, o melhor do torneio, recém-terminado do Torneio Mundial de Clubes, a origem dele é de São Cristóvão e Neves. Onde é isso, hein? É uma ilha no Caribe, pequenininha no Caribe, porque o avô dele é de lá, nasceu lá. Depois, com o tempo, o avô se mudou para a Inglaterra e ali, portanto, nasceu o Cole Potter, depois do seu filho ter feito esse menino aí, que hoje é um dos grandes jogadores do futebol mundial também. Então, a origem é diferente, né? Cole Potter, por exemplo, tem lá naquela pequena ilha do Caribe a sua origem, o seu avô, que nasceu por ali e depois se transformou para a Inglaterra. Muito bem, quero que vocês deixem aqui o seu like, quero que vocês também se inscrevam no canal para fortalecer esse trabalho aqui e logo eu virei com outros vídeos falando sobre as coisas do futebol. Fiquem com Deus.